Sarah, você dormiu com o Richard para conseguir essa promoção? A pergunta ecoou pela sala de reuniões como um tiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para mim, alguns com curiosidade mórbida, outros com desprezo mal disfarçado. Minha caneta parou no meio de uma anotação. O relatório financeiro que eu estava revisando ficou esquecido sobre a mesa. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Jessica continuou me encarando com aquele sorriso venenoso que eu conhecia tão bem. Michael engasgou com o café e começou a tossir, mas seus olhos brilhavam de malícia. David simplesmente balançou a cabeça com aquela expressão de quem sempre soube que algo estava errado. Linda murmurou algo para a colega ao lado, sem nem tentar disfarçar. Meu nome é Sarah Mitchell, tenho 32 anos, e naquela terça-feira de setembro, sentada na sala de reuniões da Thomson & Associates, eu estava prestes a descobrir até onde a inveja e o preconceito podem levar as pessoas. Mas antes que eu conseguisse responder qualquer coisa, meus colegas já tinham me julgado, condenado e executado socialmente. Eu sempre fui diferente no escritório da Thomson & Associates. Enquanto Jessica passava as manhãs fofocando sobre a vida dos outros e Michael desperdiçava tardes inteiras em jogos no computador, eu chegava sempre 15 minutos mais cedo e saía quando o trabalho estava realmente terminado. Não porque fosse workaholic ou quisesse impressionar ninguém. Era porque eu amava o que fazia. Análise de mercado, estratégia de investimentos, desenvolvimento de carteiras, cada planilha que criava, cada relatório que apresentava, cada decisão financeira que tomava, me fazia sentir viva de um jeito que meus colegas jamais entenderiam. Quando comecei na empresa há 5 anos, era apenas mais uma analista júnior numa sala com 8 pessoas. Ganhava um salário modesto, dividia um apartamento minúsculo com minha irmã Emma no Queens e dirigia um Civic 2010 que meu pai tinha me dado quando me formei em administração na NYU. Mas eu tinha algo que os outros não tinham: fome de crescer. Não era sobre dinheiro, embora o dinheiro fosse importante, era sobre provar para mim mesma que podia ser mais do que apenas mais uma funcionária perdida no meio de uma corporação gigantesca. Meus primeiros meses foram difíceis. Jessica, que tinha chegado 6 meses antes de mim, já havia estabelecido seu grupo de amigas no escritório. Linda, Susan e Patrícia formavam um quarteto que controlava as conversas na copa, decidia quem era aceito ou rejeitado no ambiente de trabalho e fazia questão de deixar claro quem eram as veteranas. A novata acha que sabe tudo. Ouvi Jessica comentar com Linda numa sexta-feira quando eu estava saindo mais tarde do escritório. Elas pensaram que eu não escutei, mas escutei perfeitamente. Era sobre mim. Eu tinha feito uma sugestão numa reunião de equipe sobre como otimizar a análise de risco de alguns investimentos e aparentemente isso tinha incomodado. Michael, por sua vez, tinha uma forma mais sutil de me menosprezar. Ele sempre chegava atrasado, sempre tinha uma desculpa para não terminar os projetos no prazo, mas tinha uma facilidade incrível para levar crédito pelo trabalho dos outros. Mais de uma vez, vi ideias que eu havia sugerido informalmente serem apresentadas por ele como se fossem dele. David era o pior de todos. 3 anos mais velho que eu, formado em Harvard, filho de um banker famoso de Wall Street, ele tratava todos os colegas como se fôssemos funcionários de segunda categoria. Para ele, nós éramos apenas peças temporárias num jogo muito maior que só ele entendia completamente. Sarah, você tem certeza que calculou isso direito? Ele perguntava sempre que eu apresentava algum relatório, mesmo quando os números estavam perfeitos. Sarah, acho melhor você revisar essa análise novamente, ele dizia na frente dos outros, como se eu fosse uma estagiária incompetente. Mas eu não me deixava abalar. Cada comentário maldoso era combustível para trabalhar mais duro. Cada tentativa de me diminuir era motivação para ser melhor. Chegava em casa todas as noites exausta, mas determinada. Emma me via estudando até tarde, fazendo cursos online de especialização, lendo livros sobre mercado financeiro. Sarah, você precisa relaxar um pouco, ela dizia quando me encontrava na mesa da cozinha às 2 da madrugada, debruçada sobre relatórios do mercado asiático. Mas para mim, naquele momento, trabalho era muito mais que vida.
Era a prova de que eu valia alguma coisa. Era a demonstração de que uma garota de classe média baixa do Bronx podia competir com os filhos de bankers de Manhattan. Era a minha forma de mostrar que talento e dedicação ainda significavam alguma coisa neste mundo. No final do meu primeiro ano, eu tinha os melhores números da equipe. Minhas análises eram precisas, meus relatórios eram detalhados, meus clientes estavam satisfeitos. Mas quando chegou a hora das avaliações, Jessica foi promovida para senior e eu continuei júnior. Sarah teve um ano satisfatório. Richard Thompson, o CEO, comentou na reunião de avaliação. Mas ainda precisa desenvolver mais suas habilidades de liderança e relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal. Código para você não faz parte do grupinho. Liderança. Código para você não tem o pedigree certo. Saí daquela reunião com vontade de chorar, mas engoli o choro seco. No elevador, Jessica me deu um tapinha condescendente no ombro. Não fica chateada, Sarah. Ano que vem você consegue. Não consegue, ela disse. Consegue. Como se fosse uma questão de sorte e não de competência. Naquela noite, liguei para minha mãe. Helen Mitchell havia criado 3 filhos sozinha depois que meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Ela sabia o que era lutar contra preconceitos, sabia o que era provar o seu valor todo santo dia. Filha, ela disse com aquela voz firme que sempre me acalmava, às vezes o mundo não é justo, mas isso não significa que você para de lutar. Significa que você luta mais ainda. No segundo ano, decidi mudar minha estratégia. Se eles queriam relacionamento interpessoal, eu daria relacionamento interpessoal. Comecei a almoçar com diferentes grupos, participar das conversas na copa, demonstrar interesse nas vidas pessoais dos colegas. Descobri que Jessica estava passando por problemas financeiros. O apartamento em Manhattan era muito caro e o salário não cobria todas as contas. Michael estava enfrentando problemas no casamento. A esposa havia descoberto que ele gastava dinheiro demais em apostas online. David estava pressionado pelo pai para conseguir uma promoção rápida, senão seria transferido para a filial da empresa na Europa. Em vez de usar essas informações contra eles, resolvi ajudar. Quando Jessica precisou de alguém para cobrir uma apresentação porque estava com problemas pessoais, eu me ofereci. Quando Michael estava atrasado com um relatório importante, eu ajudei com a análise de dados. Quando David precisou de insights sobre o mercado brasileiro para impressionar um cliente, eu passei uma madrugada pesquisando e preparando material para ele. Pensou que isso mudaria como eles me viam. Pensou que demonstrar generosidade e competência ao mesmo tempo me faria ganhar o respeito deles. Estava errada. Muito errada. Na verdade, minha eficiência começou a incomodar ainda mais. Quanto melhor eu ficava no trabalho, mais eles precisavam inventar teorias para explicar meu sucesso. E a teoria favorita deles estava prestes a ser revelada naquela sala de reuniões. A Sarah sempre fica até mais tarde. Ouvi Susan comentar com Patrícia num dia em que eu cheguei mais cedo e elas ainda não tinham me visto. Coincidência que Richard também fica? É estranho mesmo, Patrícia concordou. Uma garota bonita, nova, sempre disponível para ajudar o chefe. As insinuações começaram sutis. Um olhar aqui, um comentário ali. Quando eu era escolhida para acompanhar Richard em reuniões com clientes importantes, Jessica revirava os olhos. Quando meus relatórios eram elogiados nas reuniões gerais, Michael fazia comentários sobre pessoas que sabem se promover. A Sarah é muito dedicada, disse David numa sexta-feira, mas o tom deixava claro que dedicação significava outra coisa na cabeça dele. O pior é que eu não percebia. Estava tão focado em provar meu valor profissional que não via as armadilhas sendo montadas ao meu redor. Cada projeto bem-sucedido, cada elogio do chefe, cada promoção que eu conquistava com mérito genuíno era interpretada por eles como confirmação de suas suspeitas. Quando fui promovida para analista sênior no final do segundo ano, a reação foi fria. Ninguém me parabenizou, ninguém sugeriu um happy hour para comemorar. Jessica mal olhou na minha cara durante semanas. Rápida essa promoção, Michael comentou com David. Alto o suficiente para eu ouvir. Geralmente leva 3 anos para chegar aí. Geralmente, David concordou. As pessoas precisam de tempo para desenvolver as habilidades necessárias. As habilidades necessárias. Mais um código.
Mais uma insinuação. No terceiro ano, as coisas pioraram. Eu não apenas estava performando bem, eu estava performando excepcionalmente bem. Minha carteira de clientes havia crescido 40%. Eu tinha trazido 3 contas importantes para a empresa. Meus relatórios eram usados como modelo para outros analistas. Mas em vez de reconhecimento, o que eu recebia eram olhares cada vez mais hostis, comentários cada vez mais ácidos, insinuações cada vez menos sutis. A Sarah tem uma reunião privada com o Richard hoje, anunciou Jéssica para a sala inteira numa manhã de quinta-feira. Deve ser para discutir estratégias. O jeito que ela disse estratégias fez todo mundo rir, todo mundo menos eu. Interessante como ela sempre tem reuniões individuais com ele, Linda acrescentou. Deve ter muito o que conversar. Conversar virou piada interna. O pior é que Richard Thompson realmente tinha mais reuniões comigo do que com outros analistas, mas não pelos motivos que eles imaginavam. Era porque eu era boa no que eu fazia. Era porque minhas análises eram precisas, minhas sugestões eram inteligentes, meus resultados eram consistentes. Richard era um empresário sério, focado em resultados. Ele não perdia tempo com funcionários incompetentes, independente de quão bonitos ou charmosos fossem. Se ele me dava mais oportunidades, era porque eu entregava mais resultados. Mas tentar explicar isso para pessoas que já tinham decidido a versão delas da história era impossível. Eles precisavam de uma explicação para o meu sucesso que não os fizesse se sentir inadequados. E a explicação mais fácil, mais machista, mais destrutiva, era que eu estava dormindo com o chefe. A verdade é que eu nem mesmo tinha vida pessoal naquela época. Trabalhava 6 dias por semana, chegava em casa exausta, passava os domingos estudando ou planejando a semana seguinte. Meu último relacionamento sério tinha terminado 2 anos antes justamente porque o namorado reclamava que eu priorizava demais a carreira. Emma sempre me zoava. Sarah, você precisa sair, conhecer gente, se divertir um pouco. Trabalho não vai te abraçar à noite. Mas eu tinha metas. Queria ser gerente antes dos 35. Queria ter meu apartamento. Queria provar para minha mãe que todo o sacrifício tinha valido a pena. Queria mostrar para o mundo que uma Mitchell podia chegar onde quisesse. No 4º ano, fui promovida para coordenadora. Era a promoção mais rápida da história do departamento para alguém da minha idade. Deveria ter sido o dia mais feliz da minha carreira até ali. Em vez disso, foi o dia em que as máscaras finalmente caíram. Parabéns, Sarah, disse Jéssica quando Richard anunciou minha promoção. Mas o tom estava carregado de veneno. Você merece. Michael nem fingiu parabenizar. David riu abertamente. Linda e Susan trocaram olhares que diziam tudo. Naquela noite, Emma me esperou com uma batata de champanhe barata e um bolo de chocolate do supermercado. Minha irmã é coordenadora! Ela gritou quando eu entrei em casa. Mas eu não conseguia comemorar. Sentia que tinha conquistado algo que ninguém reconheceria como legítimo. Sentia que não importasse o que eu fizesse dali para frente, sempre haveria uma nuvem de suspeita sobre a minha cabeça. Sarah, você tá feliz? Emma perguntou-me, vendo cutucar o bolo em silêncio. Estou, respondi, mas não estava. Estava confusa, magoada, frustrada. Tinha trabalhado mais que qualquer um, sacrificado mais que qualquer um, entregado mais resultados que qualquer um, e mesmo assim sentia que meu sucesso seria para sempre questionado. Nos meses seguintes, as insinuações se tornaram mais abertas. Não eram mais olhares e comentários indiretos. Eram piadinhas na minha cara, perguntas inocentes sobre minha relação com Richard, comentários sobre como eu era sortuda por ter chamado a atenção dele. O pior era que comecei a questionar a mim mesma. Será que Richard realmente me via apenas como funcionária competente? Será que havia algo em minha postura, em minhas roupas, em minha forma de falar que dava margem para interpretações erradas? Comecei a me vestir de forma mais conservadora. Parei de ficar até tarde no escritório, evitei reuniões individuais com Richard sempre que possível, mas nada disso diminuiu as fofocas. Na verdade, piorou tudo. Olha só, a Sarah tá mais discreta ultimamente, Jéssica comentou alto na copa. Deve estar tentando disfarçar. Disfarçar o quê?
Eu queria gritar. Disfarçar que sou competente? Disfarçar que trabalho duro? Disfarçar que mereço estar aqui? Mas não gritei. Engoli tudo em silêncio como sempre fazia. Continuei trabalhando, entregando resultados, provando meu valor todos os dias, achando que, eventualmente, a qualidade do meu trabalho falaria mais alto que qualquer fofoca. Até aquela terça-feira de setembro. Até aquela pergunta na sala de reuniões. Até o momento em que percebi que, para algumas pessoas, não importa o que você faça ou quanto você se esforce, elas sempre encontrarão uma forma de diminuir suas conquistas. Sarah, você dormiu com o Richard para conseguir essa promoção? A pergunta de Jessica ficou suspensa no ar da sala de reuniões como fumaça tóxica. Eu senti meu rosto esquentar, não de vergonha, mas de uma raiva que havia sido represada durante anos. Todos os olhares estavam fixos em mim. Alguns curiosos, outros julgadores, alguns até divertidos com o drama que estava se desenrolando. Por um momento que pareceu eterno, considerei simplesmente levantar e sair. Pedi demissão naquele instante. Mandar todos eles para o inferno e procurar um lugar onde o meu trabalho fosse julgado pelo que realmente era, não por teorias conspiratórias inventadas por pessoas medíocres que não conseguiam aceitar que uma mulher pudesse ser competente. Mas então, olhei para o Michael, com aquele sorriso debochado que ele usava sempre que achava que eu tinha encurralado. Para David, que estava claramente se divertindo com a situação. Para Linda e Susan, que sussurravam entre si como duas fofoqueiras de colégio. E principalmente para Jessica, que me encarava com uma mistura de desafio e satisfação, como se finalmente tivesse conseguido me colocar no meu lugar. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Uma calma estranha tomou conta do meu corpo. A raiva deu lugar a uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Eu não ia fugir. Eu não ia me defender com palavras vazias. Ia fazer algo muito melhor. Jessica, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Essa pergunta diz muito mais sobre você do que sobre mim. O sorriso dela vacilou um pouco, mas não desapareceu completamente. É uma pergunta legítima. Ela continuou tentando manter o tom provocativo. Todo mundo está pensando a mesma coisa. 5 anos aqui e você já é coordenadora. Coincidência que você sempre fica até tarde quando o Richard também fica? Coincidência que vocês viajam juntos para reuniões com clientes? Michael se inclinou para frente na cadeira, claramente esperando o show. Sarah, a gente só quer entender como funcionam as coisas por aqui. David riu baixinho. Talvez você possa dar umas dicas para o resto da equipe sobre networking. A palavra networking saiu da boca dele carregada de insinuações que fizeram Linda e Susan rirem também. Por anos eu tinha engolido comentários assim. Tinha fingido não escutar, tinha tentado ignorar, tinha respondido com profissionalismo e educação. Mas naquele momento, olhando para aquelas pessoas que eu tinha tentado ajudar, com quem eu tinha tentado construir relacionamentos profissionais respeitosos, eu finalmente entendi algo fundamental. Não importa o que eu fizesse ou dissesse, eles não iam me respeitar. Vocês querem saber a verdade? Perguntei, me levantando lentamente da cadeira. A verdade sobre como eu consegui essas promoções? Jessica assentiu, os olhos brilhando de malícia antecipada. A verdade é que enquanto vocês passavam as manhãs fofocando na copa, eu estava analisando relatórios de mercado. Enquanto vocês saíam para almoços de 2 horas, eu estava estudando tendências de investimento. Enquanto vocês reclamavam que o trabalho era difícil, eu estava aprendendo a fazê-lo melhor. Michael revirou os olhos. Ah, claro, a santa Sarah, sempre tão dedicada. Não sou santa, Michael. Sou competente. Grande diferença. Competente, Jessica repetiu, fazendo aspas com os dedos. É assim que a gente chama agora. Foi nesse momento que a porta da sala se abriu e Richard Thompson entrou. Ele deve ter escutado as últimas palavras porque parou no meio do caminho, olhando para todos nós com uma expressão confusa. Tá tudo bem aqui? Ele perguntou, mas o tom dele já indicava que ele sabia que não estava. O silêncio que se seguiu foi embaraçoso.
Jessica ficou vermelha. Michael começou a mexer nos papéis nervosamente. David tentou disfarçar olhando para o celular. Linda e Susan pareciam duas crianças que tinham sido pegas fazendo algo errado. Richard, eu disse, minha voz ainda surpreendentemente calma. Estava justamente explicando para a equipe como funciona a meritocracia nesta empresa. Richard me olhou com atenção, depois olhou para os outros. Era um homem inteligente, experiente. Não havia chegado onde estava sem saber ler nas entrelinhas das situações. Entendo, ele disse devagar. Sarah, você pode ficar? Gostaria de conversar com você. O resto da equipe pode se retirar. Jessica hesitou por um momento, como se quisesse protestar, mas acabou saindo com os outros. Michael foi o último a sair, me lançando um olhar que claramente dizia: você não vai se safar dessa. Quando ficamos sozinhos, Richard fechou a porta e se sentou na cadeira, à minha frente. Quer me contar o que estava acontecendo aqui? Eu podia ter mentido, podia ter minimizado a situação, fingido que era só um mal-entendido, tentado manter a paz no escritório. Mas algo havia mudado em mim naqueles últimos minutos. Uma decisão havia sido tomada, mesmo que eu não soubesse exatamente qual. Eles acreditam que eu durmo com você para conseguir promoções. Richard ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Depois suspirou profundamente. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Oficialmente, hoje foi a primeira vez que alguém perguntou diretamente. Não oficialmente, desde minha primeira promoção, há 3 anos. E você nunca me contou? Não era uma pergunta, era uma constatação. O que eu diria? Que meus colegas não conseguem aceitar que uma mulher seja competente? Que eles precisam inventar teorias para explicar meu sucesso porque reconhecer meu mérito os faria se sentir inadequados? Richard reencostou na cadeira, passando as mãos pelo cabelo grisalho. Aos 55 anos, ele havia construído a Thomson & Associates do zero, transformando uma pequena consultoria em uma das principais empresas de investimento de Nova York. Não era o tipo de homem que tolerava drama no ambiente de trabalho. Sarah, ele disse finalmente, você sabe que essas acusações são completamente infundadas, certo? Eu sei. A pergunta é, você sabe? Ele me olhou com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Em 15 anos dirigindo esta empresa, nunca tive um relacionamento inadequado com funcionária alguma. Você é promovida porque é excelente no que faz. Ponto final. Mas isso não é o que eles veem. Não. E isso é um problema muito maior do que você imagina. Richard se levantou e começou a caminhar pela sala, as mãos cruzadas atrás das costas. Era um hábito dele quando estava pensando profundamente sobre alguma questão. Sarah, posso te fazer uma pergunta pessoal? Assenti. Você é feliz trabalhando aqui? A pergunta me pegou de surpresa. Feliz? Eu amava meu trabalho. Adorava a sensação de resolver problemas complexos, de ajudar clientes a tomarem decisões financeiras inteligentes, de ver os números dançarem nas planilhas até formarem uma estratégia perfeita. Mas feliz no ambiente de trabalho, cercada por pessoas que questionavam cada conquista minha, pisando em ovos todos os dias para não dar margem a mais fofocas? Eu amo o que eu faço, respondi cautelosamente. Mas não gosto do ambiente. E por que você nunca pensou em sair? Para onde? Acredita que será diferente em outro lugar? Richard parou de andar e me encarou diretamente. Sarah, você já considerou abrir seu próprio negócio? A pergunta me deixou sem palavras por alguns segundos. Meu próprio negócio? Você tem o conhecimento, tem a experiência, tem o talento. E, principalmente, tem algo que não pode ser ensinado: instinto para o mercado.
Eu nunca havia considerado seriamente essa possibilidade. Sempre pensei em crescer dentro da hierarquia corporativa, subir degrau por degrau até chegar a uma posição de destaque. A ideia de sair e construir algo meu parecia assustadora e empolgante ao mesmo tempo. Richard, eu não tenho capital para começar uma empresa. Capital pode ser conseguido, talento não. Ele voltou a se sentar, mas agora com uma postura diferente, mais inclinado para frente, mais interessado. Deixe-me fazer uma proposta. Que tal se você considerasse abrir sua própria consultoria? Você poderia começar pequeno com alguns clientes. Eu posso até indicar algumas empresas que precisam de serviços especializados em análise de investimento. Meu coração disparou. A possibilidade de trabalhar para mim mesma, de não ter que lidar com fofocas e políticas internas, de ser julgada apenas pelos meus resultados, era tentadora demais para ignorar. Mas eu não saberia nem por onde começar. Sarah, você passou 5 anos aprendendo não apenas sobre investimentos, mas sobre como funciona uma empresa. Você sabe o que funciona e o que não funciona. Tem uma visão de como as coisas deveriam ser feitas. É verdade. Durante anos eu havia observado processos ineficientes, visto oportunidades desperdiçadas, imaginado como eu faria diferente se estivesse no comando. Mas uma coisa era imaginar, outra era realmente fazer. E quanto ao capital inicial? Richard sorriu pela primeira vez que havia entrado na sala. Deixa isso comigo. Conheço alguns investidores que adorariam apostar em alguém com seu histórico. Naquele momento, senti como se uma porta se abrisse na minha mente. Uma possibilidade que eu nunca havia considerado seriamente, de repente parecia não apenas viável, mas inevitável. Posso pensar sobre isso? Claro, mas não demore muito tempo. Talentos como o seu não devem ser desperdiçados. Quando Richard saiu da sala, fiquei sozinha com meus pensamentos pela primeira vez em horas. A acusação de Jessica ainda ecoava na minha cabeça, mas agora com menos força. De alguma forma, ela havia aberto uma porta que eu não sabia que existia. O resto da tarde passou como um borrão. Voltei para minha mesa, terminei os relatórios que estava preparando, respondi e-mails, finalizei uma análise de risco para um cliente importante, mas minha mente estava em outro lugar, imaginando possibilidades. Jessica evitou me olhar nos olhos pelo resto do dia. Michael ficou mais quieto que o normal. David tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas eu percebia a tensão no ar. Linda e Susan cochichavam entre si sempre que eu passava perto. O clima no escritório havia mudado definitivamente. Não havia mais como fingir que aquela pergunta não tinha sido feita, que as acusações não tinham sido verbalizadas. A bomba havia explodido e os estilhaços estavam espalhados por todo lado. Às 6 da tarde, quando a maioria das pessoas já havia saído, Emma me ligou. Oi, irmã, como foi o dia? Complicado, respondi, guardando meus pertences na bolsa. Quer conversar? Passo fazer um jantar rápido. Na verdade, Emma, acho que quero conversar mesmo, mas não sobre o dia de hoje, sobre o futuro. Quando cheguei em casa naquela noite, contei tudo para Emma. A acusação de Jessica, a conversa com Richard, a proposta de abrir minha própria empresa. Ela me escutou em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas, mas principalmente apenas absorvendo as informações. Sarah, ela disse quando terminei de contar tudo, você parece diferente. Diferente como? Mais leve, como se um peso tivesse saído dos seus ombros. Ela estava certa. Pela primeira vez em anos, eu não estava carregando o fardo de tentar provar meu valor para pessoas que já haviam decidido que eu não valia nada. Pela primeira vez, estava considerando um futuro onde meu sucesso não dependeria da aprovação de ninguém além de mim mesma. Você acha que eu deveria fazer isso? Largar tudo e começar do zero? Emma sorriu daquele jeito que só a irmã mais nova consegue sorrir quando vê a irmã mais velha finalmente entendendo algo óbvio.
Sarah, você nunca foi do tipo que aceita ficar no lugar só porque é seguro. Se você está considerando isso, é porque já sabe a resposta. Naquela noite, fiquei acordada até tarde pesquisando sobre como abrir uma empresa de consultoria. Li sobre registro, licenças, impostos, planos de negócio. Li sobre outros profissionais que tinham saído de grandes corporações para abrir seus próprios negócios. Algumas histórias eram de sucesso, outras nem tanto, mas todas tinham algo em comum. Pessoas que decidiram apostar em si mesmas em vez de continuar dependendo da aprovação dos outros. Às 3 da manhã, tomei uma decisão. Na verdade, a decisão já havia sido tomada no momento em que Jéssica fez aquela pergunta na sala de reuniões. O resto era apenas questão de encontrar coragem para admitir. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório com uma clareza que não sentia há anos. Sabia exatamente o que precisava fazer. Não apenas pela proposta de Richard, mas por mim mesma. Por todos os anos que havia desperdiçado tentando provar meu valor para pessoas que nunca iriam reconhecê-lo. O primeiro passo seria conversar novamente com Richard. O segundo seria começar a planejar seriamente minha saída. E o terceiro? Bem, o terceiro seria mostrar para Jéssica e todos os outros que às vezes a melhor resposta para uma acusação não são palavras, são ações. Mas eu não imaginava que em algumas semanas seria eu quem estaria fazendo perguntas para as quais eles não teriam resposta. 2 semanas depois da conversa com Richard, eu ainda não havia dado uma resposta definitiva sobre abrir minha própria consultoria. Não porque tivesse dúvidas. Na verdade, quanto mais pensava na ideia, mais empolgada ficava. O problema era que eu estava planejando algo muito maior do que Richard imaginava. Nessas 2 semanas, algo interessante aconteceu no escritório. A tensão inicial após o confronto com Jéssica havia dado lugar a uma atmosfera estranha, quase expectante. Era como se todos estivessem esperando para ver o que eu faria em seguida. Jéssica tentava agir normalmente, mas eu percebia que ela evitava ficar sozinha comigo. Michael continuava fazendo comentários sarcásticos, mas com menos frequência. David parecia genuinamente curioso sobre minha conversa privada com Richard, fazendo perguntas indiretas sobre novos projetos e mudanças na empresa. O que eles não sabiam é que eu estava usando esse tempo para fazer algo que deveria ter feito anos atrás, investigar a real situação da Thompson & Associated. Minha posição como coordenadora me dava acesso a informações financeiras que a maioria dos funcionários não via, relatórios de desempenho, análises de rentabilidade, projeções de crescimento, contratos com clientes. Durante anos, eu havia usado essas informações apenas para fazer meu trabalho melhor. Agora, estava usando para entender o verdadeiro estado da empresa. E o que eu descobri foi surpreendente. A Thompson & Associated estava passando por dificuldades financeiras significativas. Não o tipo de dificuldade que levaria à falência imediata, mas o tipo que indicava problemas estruturais sérios. Vários clientes importantes haviam cancelado contratos nos últimos 6 meses. 2 concorrentes menores estavam oferecendo serviços similares por preços mais competitivos. E o mais revelador, a empresa estava dependendo cada vez mais de um número menor de contratos grandes para manter a rentabilidade. Contratos que, coincidentemente, eram gerenciados principalmente por mim. Quando eu olhei para os números com clareza, descobri algo que mudou completamente minha perspectiva. Dos 10 maiores clientes da empresa, 7 trabalhavam diretamente comigo. Dos contratos fechados nos últimos 2 anos, 60% tinham sido resultado direto das minhas análises e apresentações. Da receita total da empresa, quase 40% vinha de clientes que me procuravam especificamente. Não era Richard quem estava me promovendo por favores pessoais. Era a empresa inteira que dependia do meu trabalho para se manter competitiva. Essa descoberta foi como uma peça final de um quebra-cabeças que eu nem sabia que estava montando. De repente, muita coisa fez sentido. As reuniões privadas com Richard não eram suspeitas, eram necessárias. Ele precisava da minha expertise para tomar decisões estratégicas importantes.
As promoções não eram injustas, eram inevitáveis. A empresa não podia se dar o luxo de perder meu talento. Mas havia uma questão ainda mais importante. Se eu realmente era tão valiosa assim, por que estava tolerando o tratamento que recebia dos meus colegas? Foi Emma quem fez a pergunta certa numa quinta-feira à noite enquanto jantávamos em casa. Sara, se você é tão importante para a empresa quanto esses números mostram, por que não usa isso a seu favor? Como assim? Pensa comigo. Se você saísse amanhã, o que aconteceria com esses contratos? Eu nunca havia considerado essa questão de forma prática. Teoricamente, outros analistas poderiam assumir meus clientes. Mas na prática, metade deles provavelmente cancelaria, admiti. Eles trabalham comigo há anos, confiam no meu julgamento, conhecem minha forma de trabalhar. Então você tem mais poder de barganha do que imagina. Emma estava certa. Durante anos, eu havia me comportado como uma funcionária comum, tentando provar meu valor. Mas a verdade é que eu não era uma funcionária comum. Era uma peça-chave da operação. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia apenas abrir minha própria consultoria. Ia fazer algo muito mais estratégico. Na sexta-feira de manhã, pedi uma reunião urgente com Richard. Quando entrei em sua sala, ele sorriu, claramente esperando que eu tivesse uma resposta sobre sua proposta. Sara, espero que tenha boas notícias. Tenho uma contraproposta. O sorriso dele vacilou ligeiramente. Contraproposta? Coloquei uma pasta sobre a mesa dele, cheia de documentos que eu havia preparado meticulosamente. Passei as últimas 2 semanas analisando a situação financeira da empresa e descobri algumas coisas interessantes. Richard abriu a pasta e começou a folhear os papéis, sua expressão ficando mais séria a cada página. Sara, onde você conseguiu essas informações? São dados internos, dados que qualquer coordenadora deveria ter acesso para fazer seu trabalho adequadamente. Ele continuou lendo em silêncio por alguns minutos. Eu sabia que ele estava vendo a mesma coisa que eu. A empresa estava em uma situação mais delicada do que aparentava externamente. E o que você quer, Sara? Quero me tornar sócia. A frase saiu da minha boca com uma naturalidade que me surpreendeu. Richard parou de folhear os papéis e me olhou diretamente. Sócia? 20% da empresa. Em troca, continuo trazendo os resultados que tenho trazido, ajudo a desenvolver novos mercados e assumo a responsabilidade operacional de metade dos clientes atuais. Richard ficou em silêncio por longos segundos. Pude ver sua mente trabalhando, calculando, avaliando. Sara, isso é uma proposta bem ambiciosa. É uma proposta justa, baseada em números, não em emoções. Abri minha própria pasta e comecei a mostrar as planilhas que havia preparado. Nos últimos 2 anos, meu trabalho direto gerou 3,2 milhões em receita para a empresa. Os clientes que trabalham principalmente comigo representam 40% da receita total atual. Se eu sair, estatisticamente, a empresa perderia pelo menos 25% da receita nos primeiros 6 meses. Richard estava prestando atenção total agora. E se eu ficar como sócia, posso garantir não apenas a manutenção desses números, mas o crescimento. Tenho contatos em 3 empresas que estão considerando trocar de consultoria. Posso trazer contratos que duplicariam nossa receita em mercados específicos. Por que não me trouxe essas oportunidades antes? A pergunta era válida, e eu tinha uma resposta honesta. Porque antes eu estava focada em provar meu valor como funcionária. Agora estou focada em demonstrar meu potencial como parceira de negócios. Richard se recostou na cadeira, claramente processando a proposta. Eu sabia que estava correndo um risco enorme. Se ele rejeitasse, eu teria 2 opções: aceitar a proposta original de abrir minha própria consultoria ou continuar trabalhando como funcionária, numa empresa onde meus colegas nunca me respeitariam. Sara, posso ser franco com você? Por favor.
A empresa realmente está passando por um momento desafiador. Não estamos em crise, mas também não estamos crescendo como deveríamos. Seus números estão corretos. Ele se levantou e começou a andar pela sala, o hábito de sempre, quando estava pensando. Uma parceria mudaria completamente a dinâmica da empresa. Você não seria mais uma funcionária, seria uma tomadora de decisões estratégicas. É exatamente o que quero. Mas há implicações. Outros funcionários poderiam se sentir desconfortáveis com sua nova posição. Sorri pela primeira vez na conversa. Richard, meus colegas já se sentem desconfortáveis comigo. A diferença é que agora eles teriam uma razão real para isso. Ele parou de andar e me olhou com uma expressão que estava entre admiração e preocupação. Você pensou bem nisso? Ser sócia significa responsabilidade pelos resultados da empresa inteira, não apenas pelos seus clientes. Significa tomar decisões difíceis, incluindo decisões sobre pessoal. Estou preparada. Mesmo que isso signifique demitir pessoas que não estão performando adequadamente? A pergunta tinha um peso específico. Ambos sabíamos sobre quem ele estava falando. Michael, que passava mais tempo navegando na internet do que trabalhando. Jessica, cujos resultados eram consistentemente medíocres. David, que dependia mais do sobrenome do que do talento. Se a empresa precisa ser reestruturada para ser competitiva, então sim, estou preparada para tomar essas decisões. Richard voltou a sentar, agora com uma postura completamente diferente. Não era mais o chefe conversando com uma funcionária. Era um empresário avaliando uma proposta de parceria séria. Vou precisar discutir isso com meu advogado e meu contador. Uma mudança dessa magnitude requer documentação legal apropriada. Claro, mas Richard... Sim? Quanto tempo você precisa para tomar uma decisão? Uma semana, talvez 2. Levantei para sair, mas parei na porta. Uma última coisa. Durante esse período de avaliação, prefiro manter isso entre nós. Não quero que isso se torne assunto de fofoca no escritório. Richard assentiu, mas havia um brilho interessante em seus olhos. Sarah, posso fazer uma pergunta? Claro. O que mudou? Há 3 semanas você era uma funcionária excelente, mas ainda uma funcionária. Agora está aqui propondo uma parceria de negócios. O que aconteceu? A pergunta me fez refletir por alguns segundos antes de responder. Eu parei de pedir permissão para ser quem eu realmente sou. Quando saí da sala de Richard, senti uma adrenalina correndo pelas minhas veias que eu nunca tinha experimentado. Não era diciado de sócios jazz. Se Richard aceitasse minha proposta, em algumas semanas eu não seria mais a Sarah que tentava provar seu valor. Seria a Sarah que tomava decisões sobre o valor dos outros. Por volta do meio-dia, Jessica passou pela minha mesa. Você parece diferente hoje, ela comentou, tentando soar casual. Diferente como? Não sei, mas... confiante? Sorri sem levantar os olhos do computador. Talvez eu sempre tenha sido confiante, Jessica. Talvez você que não reparava. Ela ficou parada ali por alguns segundos, claramente esperando que eu elaborasse. Quando percebeu que eu não diria mais nada, continuou andando. Mas eu sabia que ela havia percebido a mudança. E se Jessica havia percebido, os outros também perceberiam em breve. O que eles não sabiam é que a mudança que estavam vendo era apenas a ponta do iceberg. Em uma semana, talvez 2, eles descobririam que a mulher que haviam passado anos tentando diminuir estava prestes a se tornar a pessoa que determinaria o futuro profissional de todos eles. E pela primeira vez em 5 anos, eu mal podia esperar para chegar ao escritório na segunda-feira. Os 10 dias que se seguiram à minha reunião com Richard foram os mais intensos da minha carreira. Não apenas porque eu estava esperando uma resposta que poderia mudar minha vida, mas porque algo fundamental havia mudado na minha forma de me comportar no escritório. Pela primeira vez em 5 anos, eu não estava mais tentando provar nada para ninguém.
Essa mudança foi percebida imediatamente. Na segunda-feira seguinte à minha proposta, cheguei ao escritório às 8 em ponto, não mais 15 minutos antes como fazia habitualmente. Cumprimentei todo mundo normalmente, mas não fiquei na copa fazendo conversa fiada. Fui direto para minha mesa, abri meu computador e comecei a trabalhar. Michael foi o primeiro a comentar. Nossa, Sarah, você não vai tomar café com a gente hoje? Tenho uma apresentação importante para terminar, respondi sem levantar os olhos da tela. Não era mentira, eu realmente tinha uma apresentação, mas a verdade é que eu não estava mais interessada em tentar me integrar socialmente com pessoas que haviam passado anos me sabotando. Jessica chegou alguns minutos depois, visivelmente irritada por ter acordado tarde. Era a terceira vez no mês que ela chegava atrasada, mas dessa vez eu prestei atenção de forma diferente, não como colega frustrada, mas como alguém que poderia em breve ter que tomar decisões sobre pontualidade e performance. Trânsito infernal hoje, ela anunciou para a sala inteira, como se isso justificasse o atraso. Murmurou algo compreensivo, Susan ofereceu café, David nem levantou os olhos do celular. Mas eu fiquei observando, mentalmente anotando. Por volta das 10 da manhã, recebi uma mensagem no meu celular de um número desconhecido. Senhora Michelle, meu nome é James Parker, advogado corporativo. O Sr. Thompson me passou seu contato. Poderia conversar comigo hoje à tarde sobre uma questão legal? Obrigado. Meu coração acelerou. Richard estava levando minha proposta a sério o suficiente para envolver seu advogado. Isso ou era muito bom, ele estava estruturando a parceria, ou muito ruim, ele estava se protegendo legalmente para me demitir. Respondi que poderia conversar às 4 da tarde e passei o resto da manhã tentando manter o foco no trabalho. Não foi fácil. Durante o almoço, decidi fazer algo que não fazia há meses, almoçar sozinha. Em vez de ir com o grupo para o restaurante italiano de sempre, caminhei até um pequeno café a algumas quadras do escritório e pedi um sanduíche simples. Precisava pensar com clareza sobre o que diria para o advogado. Mais importante, precisava estar preparada para qualquer cenário. Às 4 em ponto, meu telefone tocou. Sarah Mitchell? Senhora Mitchell, James Parker, obrigado por atender. Posso fazer algumas perguntas sobre sua proposta ao Sr. Thompson? A voz dele era profissional, mas não hostil. Um bom sinal. Claro. Primeiro, confirme para mim. Você está propondo adquirir 20% da Thompson & Associates em troca de que especificamente? Durante os próximos 20 minutos, expliquei minha proposta em detalhes, minhas contribuições atuais, os clientes que eu gerenciava, as oportunidades de crescimento que eu podia trazer, minha visão para a expansão da empresa. James fez perguntas específicas sobre contratos, cláusulas de não competição e estrutura de pagamento. Ficou claro que ele não estava apenas explorando a ideia, ele estava estruturando legalmente. Uma última pergunta, Sra. Mitchell. Você tem capital para investir na empresa ou está propondo apenas uma parceria baseada em sweat equity? A pergunta era crucial. Sweat equity, participação societária baseada em trabalho futuro, era muito diferente de um investimento real. Tenho $150 mil em economias que posso investir imediatamente. Além disso, estou disposta a estruturar parte da participação baseada em performance futura. Houve uma pausa do outro lado da linha. Entendi. Vou discutir os detalhes com o Sr. Thompson e retorno o contato em alguns dias. Quando desliguei, percebi que minhas mãos estavam tremendo ligeiramente. $150 mil eram praticamente todas as minhas economias de 5 anos de trabalho árduo. Mas, se eu realmente acreditava no meu potencial, tinha que estar disposta a apostar em mim mesma. O resto da semana passou numa montanha-russa emocional. Durante o dia, eu mantinha minha rotina normal de trabalho, mas minha mente estava constantemente calculando possibilidades.
À noite, conversava com Emma sobre cenários diferentes, tentando me preparar para qualquer resultado. E se ele disser não? Então eu aceito a proposta original de abrir minha própria consultoria. E se ele disser sim? Então minha vida muda completamente. Emma me olhou com aquela expressão séria que aparecia quando ela estava prestes a dizer algo importante. Sarah, posso ser honesta? Você parece mais feliz nesta semana do que eu te vi em anos. Ela estava certa. Mesmo com toda a ansiedade sobre a resposta de Richard, eu me sentia mais leve, como se finalmente tivesse parado de carregar um peso que nem sabia que estava carregando. É porque eu parei de tentar ser aceita, expliquei. Durante anos eu gastei tanta energia tentando provar que merecia estar ali que esqueci de simplesmente ser boa no que faço. E agora? Agora eu sei que sou boa. A questão é apenas encontrar o lugar certo para demonstrar isso. Na quinta-feira, algo interessante aconteceu. David me procurou durante o intervalo da tarde. Sarah, posso conversar com você? Claro. Fomos até a área de descanso, longe dos outros. Eu queria me desculpar pelo que aconteceu na semana passada. A coisa toda com a Jessica foi inapropriada. A desculpa me pegou de surpresa. David nunca havia demonstrado qualquer arrependimento sobre seus comentários sarcásticos. Por que está se desculpando agora? Ele hesitou por um momento. Porque eu percebo que você mudou e eu percebi que talvez a gente tenha tratado você injustamente. Era interessante como as pessoas conseguiam detectar mudanças de poder mesmo antes delas se tornarem oficiais. David, posso te fazer uma pergunta? Claro. Durante todos esses anos, você realmente acreditava que eu estava dormindo com Richard para conseguir promoções? Ele ficou claramente desconfortável. Honestamente, no fundo eu sabia que não era verdade. Você sempre foi competente. Mais competente que a maioria de nós. Então, por que participava das piadas? Porque era mais fácil acreditar nisso do que admitir que você era simplesmente melhor que nós. A honestidade dele me surpreendeu e, de certa forma, me fez sentir pena dele. David, posso te dar um conselho? Claro. Para de tentar limitar os outros para se sentir melhor sobre si mesmo. Trabalhe para ser tão bom quanto você pode ser, independente do que qualquer outra pessoa esteja fazendo. Quando voltamos para a área de trabalho, percebi que nossa conversa havia sido observada pelos outros. Jessica me lançou um olhar curioso. Michael pareceu incomodado. Linda e Susan cochichavam entre si. A dinâmica estava mudando, e todos percebiam, mesmo sem entender exatamente o que ou porquê. Na quinta-feira de manhã, Richard me chamou em sua sala. Sarah, preciso conversar com você. Meu estômago deu um nó. Era a resposta que eu estava esperando há uma semana. Quando entrei na sala, percebi que havia uma pasta nova sobre a mesa dele, junto com alguns documentos que eu não reconhecia. Sente-se, ele disse, mas sua expressão era neutra, impossível de interpretar. Conversei com James, analisei suas projeções financeiras e discuti a situação com o meu contador. Cada palavra parecia durar uma eternidade. A sua proposta é ambiciosa, muito ambiciosa. Meu coração afundou. Mas, ele continuou, também é inteligente, baseada em dados reais, com projeções realistas e oferece um caminho claro para crescimento. Eu esperei, quase sem respirar. Estou disposto a aceitar. Com algumas modificações. A frase levou alguns segundos para registrar na minha mente. Você está aceitando? Estou, mas em vez de 20%, estou oferecendo 15% imediatamente, com opção de chegar a 25% baseado em metas específicas de performance nos próximos 2 anos. Eu mal consegui acreditar no que eu estava ouvindo. E há algumas condições. Você assumirá oficialmente o título de diretora de operações. Será responsável pela gestão direta de toda a equipe de analistas e terá autoridade para fazer mudanças necessárias na estrutura operacional. A implicação era clara.
eu teria poder para demitir e contratar pessoas, incluindo pessoas que passaram anos tentando me sabotar. Richard, eu aceito, completamente. Ótimo. James está preparando os documentos legais. Devem ficar prontos na próxima semana. E Sarah? Sim? Você vai precisar aprender a lidar com o fato de que nem todo mundo ficará feliz com essa mudança. Sorri pela primeira vez na conversa. Richard, eu passei 5 anos lidando com pessoas que não ficavam felizes comigo quando eu era apenas uma funcionária eficiente. Acho que consigo lidar com elas quando for sócia da empresa. Quando saí da sala de Richard, tive que sentar na minha cadeira por alguns minutos para processar completamente o que havia acontecido. Em uma semana, eu passaria de funcionária a sócia, de coordenadora a diretora de operações, de pessoa tentando provar o seu valor a pessoa determinando o valor dos outros. Era mais do que uma promoção, era uma revolução completa da minha vida profissional. E o melhor de tudo, eu havia conseguido isso não por favor, não por sorte, não por conexões pessoais. Havia conseguido puramente baseada no mérito do meu trabalho e na força da minha proposta. Por volta do meio-dia, a ama me ligou. Como você tá? Parece diferente só pela voz. Emma, você pode sair mais cedo do trabalho hoje? Preciso contar uma coisa. E acho que vamos ter que comemorar. Naquela tarde, quando contei para minha irmã o que havia acontecido, ela chorou. Chorou de orgulho, de alívio, de felicidade por ver que todos os anos de luta finalmente haviam valido a pena. Sarah, você fez isso. Você realmente fez isso. Sim, eu havia feito. Mas a parte mais interessante ainda estava por vir. Segunda-feira, quando eu voltaria ao escritório não mais como a Sarah que tentava se provar, mas como a Sarah que tomaria decisões sobre o futuro de todos que haviam duvidado dela. E pela primeira vez na vida, eu mal podia esperar para ver a reação deles. Segunda-feira, 15 de outubro. O dia que mudaria para sempre a dinâmica da Thompson & Associates. Acordei às 6 da manhã, 2 horas antes do normal. Não porque precisava. Na verdade, como diretora de operações, eu tinha muito mais flexibilidade de horários. Acordei cedo porque não conseguia dormir. Era uma mistura de ansiedade, empolgação e uma sensação estranha que demorei para identificar. Poder. Pela primeira vez na vida, eu ia trabalhar sabendo que as pessoas que haviam me desrespeitado durante anos agora dependiam da minha aprovação para manter seus empregos. Escolhi minha roupa com cuidado. Não queria parecer que estava tentando impressionar ninguém, mas também queria deixar claro que algo havia mudado. Optei por um blazer azul marinho que havia comprado há meses, mas nunca tinha usado. Parecia caro demais para minha posição anterior. Hoje, parecia perfeitamente apropriado. Emma estava na cozinha quando desci para tomar café. Nervosa? Ela perguntou, me servindo uma xícara de café forte. Estranhamente, não. Eu esperaria estar nervosa, mas me sinto calma, como se fosse inevitável que chegasse a este momento. Você vai contar para eles hoje? Essa era a pergunta que eu havia estado evitando. Richard e eu havíamos decidido que ele faria o anúncio oficial em uma reunião de toda a equipe às 10 da manhã, mas até lá eu trabalharia normalmente, sem revelar nada. Eles descobrirão em algumas horas. Cheguei ao escritório às 8h15, 15 minutos mais tarde que o meu horário habitual dos últimos 5 anos, mas ainda assim antes da maioria das pessoas. Jessica não havia chegado. Michael estava tomando seu café matinal enquanto navegava no Facebook. David folheava um relatório, mas percebi que ele estava mais prestando atenção no celular. Bom dia, Sarah! Linda me cumprimentou quando passei pela mesa dela. Bom dia, linda. Como foi o fim de semana? Era uma conversa normal, cotidiana, mas eu sabia que seria a última vez que teria esse tipo de interação casual com ela. Em 2 horas, nossa dinâmica mudaria completamente. Por volta das 9, Jessica chegou. 20 minutos atrasada, novamente. Desculpa, pessoal, problema com o metrô, ela disse. Pendurou a bolsa na cadeira e foi direto para a máquina de café. Era a 5ª vez em 3 semanas que ela chegava atrasada. Como colega, eu sempre havia ignorado.
Como futura supervisora, eu estava mentalmente anotando. Às 9h45, Richard mandou um e-mail para toda a equipe. Reunião geral às 10 da manhã na sala de conferências. Assunto: mudanças organizacionais importantes. Vi as pessoas trocarem olhares pelo escritório. Mudanças organizacionais geralmente significavam demissões ou reestruturação. Ou, neste caso, ambos. Michael veio até minha mesa. Sarah, você sabe o que é essa reunião? Richard não me contou nada específico. Era uma mentira. Ele não havia me contado detalhes sobre como ele faria o anúncio. Você acha que alguém vai ser demitido? Não faço ideia, Michael. Mas eu sabia. Não quem especificamente seria demitido hoje, mas sabia que mudanças viriam. E rápido. Às 10 em ponto, todos estavam na sala de conferências. Richard entrou com uma pasta de documentos e uma expressão séria que não revelava nada. Bom dia, pessoal. Obrigado por se reunirem numa hora tão curta de aviso. Ele se posicionou na frente da sala, com as mãos cruzadas atrás das costas. Seu hábito quando tinha algo importante a dizer. Como vocês sabem, a Thomson & Associates tem passado por um período de reavaliação estratégica nos últimos meses. Estamos analisando nossa posição no mercado, nossa competitividade e nossa estrutura organizacional. Jessica e Michael trocaram olhares nervosos. David estava prestando atenção total pela primeira vez em meses. Depois de muita análise e consideração, tomei algumas decisões importantes sobre o futuro da empresa. Richard fez uma pausa e olhou diretamente para mim. Primeiramente, estou feliz em anunciar que Sarah Mitchell se tornou sócia minoritária da empresa com participação de 15% e opção de crescimento para 25% baseado em performance. O silêncio na sala foi absoluto. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Depois as reações começaram. Jessica literalmente abriu a boca. Michael deixou cair o café. David ficou pálido. Linda e Susan se olharam como se tivessem visto um fantasma. Além disso, Sarah assumirá o cargo de diretora de operações, sendo responsável pela gestão de toda a equipe de análise e pelas decisões operacionais do dia a dia. Agora as reações foram mais visíveis. Jessica sussurrou: "Não é possível!" Baixinho, mas alto o suficiente para todos ouvirem. Michael balançou a cabeça como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. David me olhava com uma expressão que era metade choque, metade respeito relutante. Sarah, Richard disse, me indicando para ficar de pé. Gostaria de dizer alguma coisa para a equipe? Levantei lentamente. Todos os olhos estavam fixos em mim, mas pela primeira vez não me senti intimidada por isso. Me senti poderosa. Obrigada, Richard. E obrigada a todos vocês. Fiz uma pausa, olhando cada pessoa nos olhos. Sei que esta mudança pode ser surpreendente, mas quero deixar claro que a minha prioridade como diretora de operações será tornar nossa equipe mais eficiente, mais competitiva e mais bem-sucedida. Jessica não conseguiu se conter. Sarah, como isso aconteceu? A pergunta estava carregada de desencrença e, eu percebi, um toque de desespero. Aconteceu porque eu apresentei uma proposta de negócio sólida, baseada em números reais e projeções concretas de crescimento. Mas você é uma de nós, Michael estamerou. Você trabalha aqui há 5 anos, igual todo mundo. Michael, eu trabalho aqui há 5 anos, mas não igual todo mundo. Eu trouxe resultados consistentes, construí relacionamentos sólidos com clientes e demonstrei capacidade de liderança. Essa promoção é baseada em mérito, não em favores. A palavra favores pairou no ar por alguns segundos. Todos sabiam a que eu me referia. David foi o primeiro a se recompor. Parabéns, Sarah. Essa é uma mudança significativa. Obrigada, David. E sim, é significativa, para todos nós. Richard retomou o controle da reunião. Haverá um período de transição de 2 semanas, durante o qual Sarah assumirá gradualmente suas novas responsabilidades. Esperamos que todos colaborem para tornar essa transição o mais suave possível. Depois da reunião, as pessoas saíram da sala em silêncio. Algumas me parabenizaram de forma protocolar, outras simplesmente saíram sem dizer nada.
Quando voltei para minha mesa, que em breve seria transferida para uma sala privativa, encontrei o ambiente completamente mudado. As pessoas falavam em sussurros, Jessica estava visivelmente abalada, mexendo nervosamente no celular. Michael parecia perdido, como se não soubesse o que fazer. Por volta do meio-dia, Linda veio falar comigo. Sarah, posso ser honesta com você? Claro. Nós nunca imaginamos que isso pudesse acontecer. Por que não? Porque, bem, você sempre foi apenas uma de nós. Sorri, mas não foi um sorriso cruel. Foi um sorriso de quem finalmente entendia algo importante. Linda, eu nunca fui apenas uma de vocês. Vocês que achavam que eu era. No final da tarde, Richard me chamou em sua sala, que tecnicamente agora era também minha sala, já que como sócia eu tinha direito a participar de todas as decisões estratégicas. Como foi o primeiro dia? Interessante. As reações foram exatamente o que eu esperava. Algum problema? Não exatamente, mas definitivamente resistência. Jessica e Michael claramente não estão felizes. David parece estar processando ainda. Linda e Susan estão tentando se adaptar. Richard assentiu. Sarah, vou ser direto. Nos próximos meses você vai ter que tomar decisões difíceis sobre o pessoal. Algumas pessoas nessa equipe não estão performando no nível que precisamos, e agora é sua responsabilidade lidar com isso. Eu sei, e estou preparada. Tem certeza? Demitir colegas que você conhece há anos não é fácil. Pensei na pergunta por alguns segundos antes de responder. Richard, essas pessoas passaram anos tentando me diminuir, questionando minha competência, inventando teorias sobre como eu conseguia minhas promoções. Eles nunca me trataram como colega de verdade. Por que eu deveria tratá-los de forma diferente agora que sou a supervisora deles? Richard me olhou com uma expressão que era parte orgulho, parte preocupação. Sarah, só tenha cuidado para não deixar questões pessoais influenciarem decisões profissionais. Não vou. Minhas decisões serão baseadas puramente em performance e resultados. Mas, se alguém não estiver entregando o que precisa entregar, não vou hesitar em fazer as mudanças necessárias. Quando cheguei em casa naquela noite, Emma estava me esperando com uma garrafa de champanhe, dessa vez não do supermercado. Como foi? Surreal. Durante 5 anos eu sonhei com o dia em que eles teriam que me respeitar. Hoje foi esse dia. E como você se sente? Era uma pergunta complexa. Como eu me sentia? Me sinto poderosa, mas também responsável e, honestamente, um pouco vingativa. Emma fez uma expressão preocupada. Sarah, você não vai fazer nada por vingança, vai? Não, mas se alguém não estiver fazendo seu trabalho adequadamente, vou tomar as medidas necessárias. E se isso coincidentemente afetar pessoas que me trataram mal durante anos? Bem, essas são as consequências das escolhas delas. Naquela noite, fiquei acordada até tarde planejando as mudanças que implementaria nos próximos meses. Novas políticas de pontualidade, sistemas de avaliação de performance mais rigorosos, metas de produtividade claras e mensuráveis. Não era vingança, era administração profissional, mas não podia negar que haveria uma satisfação especial em ver as pessoas que haviam questionado minha competência, agora tendo que provar delas para mim. O jogo havia virado completamente, e pela primeira vez em 5 anos eu estava do lado vencedor. 3 semanas após a minha promoção a diretora de operações e sócia da empresa, a realidade do meu novo papel começou a se manifestar de formas que eu não havia antecipado completamente. Minha nova sala estava localizada no mesmo andar, mas em um corredor separado, ao lado da sala de Richard. Tinha uma vista melhor da cidade, uma mesa maior e, principalmente, uma porta que eu podia fechar quando precisava de privacidade. Depois de 5 anos compartilhando um espaço aberto com pessoas que constantemente me julgavam, ter meu próprio escritório era mais libertador do que eu imaginava. Mas com a privacidade veio também o isolamento. Durante a primeira semana, percebi que as conversas paravam quando eu me aproximava da copa. O ambiente ficava tenso quando eu passava pela área comum. As pessoas cumprimentavam de forma educada, mas distante,
Era exatamente o que eu esperava, mas isso não tornava a experiência menos estranha. Na segunda semana, comecei a implementar as mudanças que havia planejado. A primeira foi estabelecer reuniões individuais mensais com cada membro da equipe para avaliar a performance e definir metas específicas. Michael foi o primeiro. Bom dia, Michael. Obrigada por vir. Ele se sentou na cadeira em frente à minha mesa, claramente incomodado. Era estranho para ambos. Apenas um mês antes éramos colegas do mesmo nível hierárquico. Michael, quero usar esse tempo para entender melhor como você vê seu papel na equipe e quais são seus objetivos profissionais. Meus objetivos? Sim. Onde você se vê daqui a um ano? Que tipo de projetos gostaria de liderar? Como eu posso te ajudar a crescer profissionalmente? A pergunta o pegou desprevenido. Percebi que ele estava esperando uma bronca ou até mesmo uma demissão. Honestamente, Sarah, não pensei muito nisso. Eu meio que só faço o meu trabalho. Era exatamente o problema. Durante anos, Michael havia feito o mínimo necessário para não ser demitido, sem nunca se esforçar para se destacar. Michael, vou ser direta com você. Seus números nos últimos 6 meses estão abaixo da média da equipe. Você tem chegado atrasado regularmente e alguns clientes mencionaram insatisfação com a qualidade das suas análises. Ele ficou vermelho. Sarah, eu sempre fiz meu trabalho. Fazer um mínimo não é mais suficiente. Essa empresa está crescendo, a competição está aumentando e precisamos que todos estejam operando no seu máximo potencial. Coloquei uma pasta na mesa entre nós. Preparei um plano de desenvolvimento para você. Metas específicas para os próximos 3 meses, recursos para treinamento adicional e um cronograma claro de avaliações. Michael folheou os papéis com uma expressão cada vez mais preocupada. E se eu não conseguir atingir essas metas? Então, teremos que considerar se essa posição ainda é adequada para você. A conversa durou mais 30 minutos. No final, Michael saiu da minha sala com uma nova compreensão de que a era da mediocridade confortável havia acabado. A reunião com Jéssica foi ainda mais tensa. Jéssica, obrigada por vir. Como você está se adaptando às mudanças recentes? Bem, ela respondeu, mas seu tom sugeriu o contrário. Ótimo. Quero discutir alguns pontos sobre sua performance. Abri o arquivo dela e comecei a revisar os números. Nos últimos 3 meses, você chegou atrasada 17 vezes. Seus relatórios têm sido entregues após o prazo em 40% das ocasiões. E recebi feedback de 2 clientes sobre erros em análises que você preparou. Jéssica se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Sarah, eu sei que talvez pareça que eu não estou dando o meu melhor, mas tenho passado por alguns problemas pessoais. Jéssica, entendo que problemas pessoais podem afetar o trabalho ocasionalmente, mas isso se tornou um padrão consistente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois suspirou. Posso ser honesta contigo? Por favor. É estranho receber feedback de alguém que era nossa colega. É difícil aceitar que você agora é nossa chefe. Finalmente, alguém havia verbalizado o que todos estavam sentindo. Jéssica, entendo que seja uma transição difícil, mas independente de como você se sente sobre minha promoção, ainda precisamos manter padrões profissionais. Mas como isso aconteceu tão rápido? Um dia você era como nós, no dia seguinte você é sócia da empresa. A pergunta tinha um tom acusatório que me era familiar. Jéssica, isso não aconteceu tão rápido. Aconteceu depois de 5 anos de trabalho consistente, resultados mensuráveis e uma proposta de negócios bem estruturada. Mas você nunca mencionou que queria ser sócia. Porque eu não sabia que era uma possibilidade até muito recentemente, e quando descobri, tomei a iniciativa de fazer acontecer. Jéssica ficou quieta por um momento, depois fez a pergunta que eu estava esperando há semanas. Sarah, você realmente nunca... Não houve nada inapropriado entre você e Richard? Era a mesma pergunta que havia começado toda essa jornada, mas agora eu estava respondendo de uma posição completamente diferente. Jéssica, vou responder isso uma última vez. Minha relação com Richard sempre foi puramente profissional. Minha promoção é baseada em mérito.
E, francamente, o fato de você ainda estar fazendo essa pergunta diz mais sobre suas próprias inseguranças do que sobre minha conduta. O resto da reunião foi focado em metas de performance e expectativas claras. Jéssica saiu claramente insatisfeita, mas também ciente de que as coisas haviam mudado irreversivelmente. A reunião com David foi diferente. David, como você está se sentindo em relação às mudanças recentes? Honestamente, impressionado e um pouco envergonhado. A resposta me surpreendeu pela honestidade. Envergonhado por quê? Porque agora vejo que você sempre foi mais ambiciosa e estratégica do que qualquer um de nós, e em vez de reconhecer isso, passamos anos tentando encontrar explicações alternativas para o seu sucesso. Era refreshing ouvir uma admissão tão direta. David, posso fazer uma pergunta? Por que você acha que vocês reagiram dessa forma? Ele pensou por alguns segundos antes de responder. Porque era mais fácil acreditar que você tinha alguma vantagem injusta do que admitir que você era simplesmente melhor no trabalho do que nós éramos. E agora? Agora eu estou tentando aprender com você em vez de competir contra você. David acabou sendo o único membro da equipe que respondeu positivamente às mudanças. Suas metas foram estabelecidas de forma colaborativa, e ele demonstrou genuíno interesse em melhorar sua performance. Na quarta semana, recebi meu primeiro teste real como gestora. Um cliente importante, a Horizon Investments, havia cancelado seu contrato. Era uma conta que Michael gerenciava há 2 anos e que representava quase $200 mil em receita anual. Quando Richard me trouxe a notificação de cancelamento, ele foi direto ao ponto. Sarah, esse é o tipo de situação que você terá que lidar regularmente agora. Como você pretende resolver isso? Li o e-mail de cancelamento cuidadosamente. O cliente mencionava análises inconsistentes e falta de proatividade por parte do analista responsável. Vou conversar com o Michael primeiro, entender exatamente o que aconteceu. Depois vou entrar em contato diretamente com o cliente para ver se conseguimos reverter a situação. E se não conseguir reverter? Então vou ter que tomar uma decisão sobre o analista responsável. A conversa com Michael foi reveladora. Quando apresentei o feedback do cliente, ele imediatamente começou a fazer desculpas. Sarah, esse cliente é muito exigente. Nada do que eu fazia estava bom o suficiente para ele. Michael, você pediu feedback regularmente? Tentou entender quais eram as expectativas específicas dele? Não exatamente. Pensei que estava fazendo um trabalho adequado. Adequado não é suficiente para contas desse porte. Liguei para o cliente na presença de Michael. A conversa foi esclarecedora e desconfortável. Sr. Johnson, entendo sua frustração. Posso perguntar se há algo específico que poderíamos fazer para reconquistar sua confiança? Sra. Mitchell, o problema foi a falta de atenção aos detalhes. Solicitamos análises específicas sobre mercados emergentes 3 vezes, e todas as vezes recebemos relatórios genéricos que qualquer estagiário poderia ter produzido. Olhei para Michael, que estava claramente constrangido. Sr. Johnson, se assumirmos pessoalmente a gestão da sua conta, com análises customizadas e reuniões mensais para acompanhamento, vocês considerariam nos dar uma segunda chance? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Se você pessoalmente assumir a conta, estamos dispostos a considerar, mas com um período probatório de 3 meses. Consegui salvar o contrato, mas isso significava que eu teria que assumir pessoalmente uma conta que Michael havia perdido por negligência. Após a ligação, Michael tentou agradecer, mas eu o interrompi. Michael, preciso ser clara. Essa foi a sua última chance. Você perdeu um cliente importante por falta de atenção e proatividade. Se algo similar acontecer novamente, nossa conversa será sobre a sua permanência na empresa. Naquela tarde, fiz algo que havia estado evitando. Conversei com Richard sobre demissões. Quanto tempo devo dar para alguém melhorar antes de tomar uma decisão definitiva? Depende da gravidade da situação, mas geralmente 3 meses é um período razoável para ver mudanças significativas. E se eu tiver que demitir alguém que trabalha aqui há anos?
Richard me olhou seriamente. Sarah, esta é talvez a parte mais difícil de ser gestora, mas você não pode permitir que sentimentalismo comprometa o futuro da empresa. Se alguém não está contribuindo adequadamente, está prejudicando não apenas os resultados, mas também a moral dos funcionários que estão se esforçando. Naquela noite, Emma me perguntou como estava lidando com as responsabilidades de gestão. É mais complicado do que eu imaginava, admiti. É fácil criticar a gestão ruim quando você é funcionária. É muito mais difícil tomar decisões que afetam a vida das pessoas. Mas você ainda acha que fez a escolha certa? Absolutamente. Mas agora entendo por que nem todo mundo quer responsabilidades de liderança. É muito mais fácil culpar outras pessoas pelas decisões difíceis do que tomar essas decisões você mesma. 2 semanas depois, Michael perdeu outro cliente. Desta vez, não houve como salvar o contrato. E não houve como evitar a conversa que ambos sabíamos que estava chegando. Michael, precisamos conversar. Quando ele entrou na minha sala, naquela manhã de sexta-feira, percebi que ele já sabia o que estava prestes a acontecer. Sarah, antes que você diga qualquer coisa, eu quero me desculpar. Eu sei que eu não tenho sido o funcionário que vocês precisam. Michael, essa não é uma conversa sobre desculpas. É uma conversa sobre resultados. O resto foi procedimento padrão de recursos humanos. 2 semanas de aviso, acesso aos benefícios de desemprego, carta de recomendação. Mas para mim foi o momento em que realmente me tornei uma executiva. Porque pela primeira vez na vida, eu havia tomado uma decisão difícil que era necessária para o bem da empresa, independente de como isso me fazia sentir pessoalmente. E, surpreendentemente, eu me sentia bem com isso. 6 meses depois de me tornar diretora de operações e sócia de Thompson & Associates, chegou o momento que eu havia estado esperando desde aquela pergunta fatídica na sala de reuniões. A revelação da verdade completa. A empresa havia crescido 35% em receita. Tínhamos conquistado 8 novos clientes importantes. A equipe havia sido reestruturada com profissionais mais qualificados. E eu estava prestes a fazer um anúncio que mudaria para sempre a percepção que todos tinham sobre minha trajetória. Mas antes disso, uma última situação com Jessica. Nas semanas seguintes à demissão de Michael, Jessica havia melhorado marginalmente sua performance, não o suficiente para ser considerada exemplar, mas o suficiente para evitar medidas disciplinares imediatas. Ela chegava no horário, entregava relatórios no prazo, mas ainda havia uma resistência palpável à nova dinâmica. Numa terça-feira de março, ela bateu na porta da minha sala. Sarah, posso conversar com você? Claro, Jessica, sente-se. Eu queria esclarecer algumas coisas sobre o que aconteceu no ano passado. Percebi que ela estava nervosa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Sobre aquela pergunta que eu fiz na reunião, sobre você e Richard. O que você quer esclarecer? Eu estava errada, completamente errada, e quero me desculpar. Era a primeira vez em 6 meses que Jessica demonstrava qualquer tipo de arrependimento genuíno. Jessica, por que você está se desculpando agora? Porque nos últimos meses, vendo você trabalhar como gestora, vendo os resultados que você trouxe para a empresa, vendo como você lida com decisões difíceis, eu finalmente entendi. Entendeu o quê? Que você sempre foi melhor que todos nós, que suas promoções sempre foram merecidas, e que eu inventei essa teoria porque não conseguia aceitar que uma colega pudesse ser tão competente. A honestidade dela me pegou de surpresa. E por que não conseguia aceitar? Jessica hesitou por um momento. Porque se você era tão boa assim, significava que eu não era. E era mais fácil acreditar que você estava trapaceando do que admitir que eu não estava trabalhando no meu potencial máximo. Era a análise mais madura que qualquer um dos meus ex-colegas havia feito sobre a situação. Jessica, agradeço pela honestidade e aceito seu pedido de desculpas. Obrigada. E Sarah? Sim? Você pode me dar uma segunda chance?
Como funcionária, eu digo. Quero mostrar que posso ser melhor. Eu olhei para ela por alguns segundos. A Jessica que estava sentada na minha sala não era a mesma que me acusou publicamente 6 meses atrás. Havia uma humildade genuína ali, uma disposição real para mudança. Jessica, eu vou lhe dar essa segunda chance, mas com uma condição. Qualquer coisa. Eu quero que você se torne uma defensora da meritocracia nessa empresa. Quando outros funcionários questionarem promoções ou decisões baseadas em performance, quero que você seja a primeira a explicar que competência e resultados são os únicos critérios que importam aqui. Aceito, completamente. 1 mês depois dessa conversa, Richard me chamou em sua sala com uma proposta inesperada. Sarah, recebi uma ligação interessante hoje. Sobre o quê? A Mitchell & Associates recebeu uma oferta de aquisição. Por um momento, não entendi o que ele estava dizendo. Como assim, Mitchell & Associates? Richard sorriu daquele jeito que indicava que ele tinha uma surpresa. Sarah, chegou a hora de você saber a verdade completa sobre nossa parceria. Ele abriu uma pasta que eu nunca havia visto antes. Quando você me propôs se tornar sócia há 8 meses, eu não disse toda a verdade sobre a situação financeira da empresa. Meu coração acelerou. Que verdade? A Thompson & Associates estava à beira da falência. Não apenas com dificuldades, estava literalmente há 6 meses de fechar as portas. O mundo parou ao meu redor. Como assim? Nós havíamos perdido 60% dos nossos clientes nos 2 anos anteriores. Nosso fluxo de caixa estava negativo há 8 meses consecutivos. Eu estava considerando seriamente vender a empresa ou declarar falência. Não conseguia processar completamente o que eu estava ouvindo. Mas por que você não me contou isso? Porque se eu tivesse te contado, você teria pensado que minha proposta de sociedade era um ato de desespero, não um reconhecimento do seu valor. Richard se levantou e começou a andar pela sala. Sarah, a verdade é que você não salvou apenas sua carreira quando se tornou sócia. Você salvou a empresa inteira. Eu não entendo. Nos últimos 6 meses, sua gestão trouxe de volta 40% dos clientes que havíamos perdido. Seus novos contratos representam 70% da nossa receita atual. Sua reestruturação da equipe eliminou custos desnecessários e aumentou a produtividade em 50%. Ele colocou outro documento na minha frente. Esta empresa não é mais a Thompson & Associates, é de fato a Mitchell & Associates. Você é a mente por trás de todas as decisões estratégicas importantes. Você trouxe os clientes, você montou a equipe, você criou os processos. Olhei para o documento. Era uma proposta de mudança de razão social. Richard, o que você está dizendo? Estou dizendo que quero transferir 51% da empresa para você, oficialmente. Você se tornaria a sócia majoritária, a CEO, e eu me tornaria seu consultor sênior. A sala ficou em silêncio completo por vários segundos. Por quê? Porque esta empresa é mais sua do que minha agora, e porque recebi uma oferta de 15 milhões de dólares para vender a empresa, e acho que você deveria ser quem decide se aceita ou não. 15 milhões de dólares. Alguém quer comprar a empresa por 15 milhões? A Weinstein Capital. Eles querem nossa carteira de clientes e nossa expertise em mercados emergentes, principalmente sua expertise. Durante a hora seguinte, Richard me explicou todos os detalhes. A proposta de aquisição era real. A empresa valia realmente 15 milhões. E se a venda fosse aprovada, minha participação de 51% me renderia mais de 7 milhões de dólares. 7 milhões de dólares! Eu, que 5 anos antes dirigia um Civic usado e morava em um apartamento dividido no Queens, estava sendo oferecida uma quantia que mudaria a minha vida para sempre. Preciso pensar sobre isso. Foi tudo que consegui dizer. Claro, mas Sarah, independente do que você decidir sobre a venda, quero que saiba uma coisa. O quê? Você provou que meritocracia ainda existe, que talento e trabalho duro ainda significam alguma coisa,
e que pessoas como Jessica e Michael estavam completamente erradas sobre como o mundo realmente funciona. Naquela noite, liguei para Emma e contei tudo. Sarah, você está me dizendo que pode se tornar milionária? Estou dizendo que já sou milionária. A questão é se quero vender minha participação ou continuar dirigindo a empresa. Emma ficou em silêncio por um tempo longo. O que seu coração está dizendo? Meu coração está dizendo que eu não construí tudo isso para vender. Construí para provar um ponto. Que ponto? Que uma mulher competente pode chegar a qualquer lugar, independente do que pessoas pequenas e invejosas digam sobre ela. No final, decidi não vender. Em vez disso, usei a oferta como alavanca para conseguir um empréstimo e comprar a participação restante de Richard. Em 6 meses, a Thompson & Associates se tornaria oficialmente a Mitchell & Associates e eu seria a proprietária única. Mas antes disso, havia uma última coisa que eu precisava fazer. Na segunda-feira seguinte, convoquei uma reunião geral com toda a equipe. Quando todos estavam reunidos na sala de conferências, incluindo Jessica, David, Linda, Susan e os novos funcionários que eu havia contratado, fiz um anúncio. Pessoal, obrigada por se reunirem. Tenho algumas novidades importantes para compartilhar. Primeiro, quero informar que Richard decidiu se aposentar e transferir a participação na empresa para mim. A partir do próximo mês, eu serei a proprietária única desta empresa. Houve murmúrios de surpresa pela sala. Segundo, a empresa passará a se chamar Mitchell & Associates. Jessica arregalou os olhos. David pareceu genuinamente impressionado. E, terceiro, continuei, quero compartilhar algo com vocês sobre nossa jornada até aqui. Fiz uma pausa, olhando cada pessoa nos olhos. Há 8 meses, quando alguns de vocês sugeriram que meu sucesso profissional era resultado de favores pessoais, eu fiquei magoada, não apenas pelas acusações, mas pelo que elas representavam, a recusa em acreditar que uma mulher pudesse ser competente o suficiente para merecer promoções baseadas em mérito. O silêncio na sala era absoluto. Mas agora, percebo que essas acusações foram o melhor presente que vocês poderiam ter me dado, porque me forçaram a parar de buscar aprovação externa e começar a acreditar totalmente no meu próprio valor. Olhei diretamente para Jessica. Jéssica, quando você perguntou se eu tinha dormido com Richard para conseguir promoções, você não sabia que estava falando com a futura proprietária desta empresa. Uma proprietária que chegou aqui através de competência, visão estratégica e trabalho árduo. Virei-me para David. David, quando você insinuava que eu tinha trapaceado de alguma forma, você não sabia que estava falando com alguém que salvaria esta empresa da falência e a transformaria em um negócio de 15 milhões. E, finalmente, olhei para toda a equipe. A verdade é que vocês nunca estiveram questionando se eu dormia com o chefe. Vocês estavam questionando se uma mulher poderia ser mais competente que vocês. E a resposta, como todos agora sabem, é sim. Definitivamente sim. Parei por um momento para deixar isso afundar. Mas aqui está a coisa mais importante que eu aprendi nesse processo. Eu não preciso da aprovação de vocês. Nunca precisei. O meu valor não é determinado pelo que vocês pensam sobre mim. É determinado pelos resultados que eu entrego e pelo impacto que eu tenho. Jéssica levantou a mão timidamente. Sarah, posso dizer algo? Claro. Em nome de todos nós que duvidamos de você, eu quero pedir desculpas. Não desculpas só pelo que dissemos, mas pelo que pensamos. Você nos provou que estávamos errados de todas as formas possíveis. David assinou vigorosamente. Sarah, você é um exemplo de que meritocracia ainda funciona e que as pessoas certas ainda conseguem chegar ao topo. Sorri pela primeira vez na reunião. Obrigada, mas quero que entendam. Eu não fiz isso para provar nada para vocês. Fiz isso para provar algo para mim mesma, que eu sou capaz de qualquer coisa que me propuser a fazer. 1 ano depois, a Mitchell & Associates era reconhecida como uma das consultoras financeiras de crescimento mais rápido de Nova York. Eu estava na capa da Forbes como jovem empresária do ano,
e Jessica havia se tornado uma das minhas funcionárias mais dedicadas e uma defensora vocal da igualdade de gênero no ambiente de trabalho. Durante a entrevista para Forbes, o repórter me perguntou qual havia sido o momento decisivo da minha carreira. Foi quando alguém me perguntou se eu havia dormido com meu chefe para conseguir uma promoção, respondi. E por que aquilo foi decisivo? Porque foi quando parei de tentar provar meu valor para outras pessoas e comecei a construir meu próprio império. Hoje, quando jovens profissionais me procuram para pedir conselhos sobre como lidar com discriminação no ambiente de trabalho, eu digo a mesma coisa. Não gastem energia tentando mudar a opinião de pessoas que já decidiram que vocês não são capazes. Usem essa energia para se tornarem tão bem-sucedidos que a opinião delas se torne irrelevante. Porque no final das contas, a melhor vingança não é provar que eles estavam errados. É se tornar quem você sempre soube que poderia ser, independente do que qualquer pessoa pense sobre isso. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.